Pode ser a todos? Amém. Amém, Jesus. O Senhor é maravilhoso. É uma grande satisfação poder estar aqui com os irmãos para poder adorar e bendizer ao nome de Deus, porque Ele é digno da honra e da glória. Vou fazer a leitura aqui, irmãos, de um texto que se encontra em João, capítulo 8, versículo 56. Quero agradecer ao pastor que está presente, está orando, pensando pela igreja, pela oportunidade de poder estar aqui, poder cooperar com os irmãos do culto, adorando a Deus, falando a palavra do Senhor. E mesmo que tenha esse. Não dá para ver, mesmo que tenha esse contratempo, irmãos, mas poder falar amor e glória de Deus. Quando a igreja começou a cultuar a Deus, não existia energia. Todo mundo adorava a Deus, trabalhava com o Espírito Santo, era curado, Deus operava. É o mesmo Deus aqui, é o mesmo Deus de hoje. Ele está aqui conosco nessa noite. Eu queria trazer aqui uma mensagem, vou dar um título: As duas revelações de Abraão sobre a fé em Jesus Cristo. As duas revelações de Abraão sobre a fé em Jesus Cristo, baseado aqui no texto em João capítulo 8, a partir do versículo 56, vou tomar como base, que diz assim a palavra: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e vistes a Abraão? Amém. Vou fazer uma oração para a palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, te damos graças por essa grande oportunidade de falar o teu nome. É um privilégio te adorar, te bendizer, Pai Santo, ter a esperança da salvação no livro da vida. Por isso nós estamos aqui reunidos, Pai, para bendizer ao teu santo nome, que nós reconhecemos que até aqui o Senhor nos tem ajudado. E agora vamos fazer o uso da meditação da sua palavra, que o Senhor possa iluminar a nossa mente para podermos falar da palavra do Senhor, e o Senhor possa comunicar a fé necessária em cada coração dentro do assunto que será, Pai Santo, abordado aqui nessa noite, e que essa palavra possa ser proveitosa para cada um dos teus filhos, ó Pai, que estão aqui, Deus, sedentos pelo Senhor, que tem fome e sede da tua palavra. Que o Senhor possa falar a cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Jesus, amém. Os irmãos estão sentados, estão em pé para sentar-se. Aqui estava tendo nesse texto uma discussão entre Jesus e os fariseus, ali no capítulo 8, onde começa aquela dificuldade com a mulher adúltera. Eles tentaram colocar Jesus numa situação difícil, mas aí o Senhor conseguiu reverter aquela situação. Mas no calor daquilo que Jesus fez em prol daquela mulher, foi uma discussão prolongando entre Jesus e os fariseus. E Jesus foi relatando, foi mostrando aos fariseus que era necessário todos se arrependerem dos seus pecados, era necessário todos se voltarem para Deus, que o reino de Deus estava se manifestando. E eles ficaram irados ao ouvir Jesus falar aquilo, porque eles disseram: nós somos descendência de Abraão, como que nós temos que nos arrepender de alguma coisa? Porque Abraão, ele tinha uma promessa, que a sua descendência, ela seria ricamente abençoada por Deus e seria a grande referência de Deus para todas as demais nações. Mas Jesus olhou para aqueles homens que eram judeus, que eram da linhagem de Abraão, para aqueles homens que guardavam a lei, para aqueles homens que praticavam suas ações religiosas, e disse que eles não eram filhos de Abraão, mas eles eram filhos do diabo. Aquilo ali deixou eles bastante irados, como filhos do diabo. Mas Jesus aqui vai deixando claro uma coisa, que a religião em si, ela não coloca o homem em unidade com Deus. A religião, ela pode trazer uma satisfação externa para o ser humano, mas ela não dá ao homem a comunhão com Deus. A única situação que coloca o homem em comunhão com Deus é a fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, em que se faz uma entrega verdadeira ao Senhor e confia no seu sacrifício que foi feito no Calvário. E eu acredito que todos aqui nessa noite são filhos de Deus, porque acreditam nessa palavra, acreditam no sacrifício de Jesus,
Sim, irmãos, porque na verdade o homem foi feito perfeito em Adão, mas em Adão o homem caiu quando desobedeceu a Deus, e ao desobedecer a Deus, entrou a natureza pecadora no ser humano que o afastou de Deus. E por mais que as pessoas vão fazer ações boas, ações legais, que sejam até benéficas para a humanidade, mas isso não justifica o homem diante de Deus. E os israelitas não compreendiam aquilo naquela época. Eles achavam que apenas pela sua prática religiosa eles poderiam ter acesso a Deus. E aí naquela discussão ela foi prolongando, aquela discussão ela foi se instalando até que Jesus falou: vocês estão falando que vocês são filhos de Abraão? Só que tem uma coisa, um dia Abraão viu o meu dia. Meu Deus! Abraão viu o meu dia. E o desejo de Abraão era estar aqui para ver a obra que eu iria realizar. Bendito seja o santo e poderoso nome do Senhor. E os irmãos, não sei como que os irmãos estudam a Bíblia, qual é o ponto de vista que os irmãos têm, mas fazer uma pergunta: quando foi que Abraão viu Jesus? Já leram Gênesis? A história de Abraão? Tem algum texto que mostra que Abraão viu Jesus? É por isso que eu coloquei esse tema aqui nessa mensagem. As duas revelações de Abraão sobre a fé em Jesus Cristo. Porque Abraão, lá no passado, ele teve uma grande experiência que serve para nós como base para a nossa fé, como fundamento da nossa crença. Abraão, que é um homem que foi chamado por Deus, um homem que recebeu uma grande promessa do Senhor, e ele recebeu de Deus a instrução para sair do meio da sua parentela e virar um peregrino e não parar por muito tempo em nenhuma localidade, para não se contaminar com as muitas crenças que havia na época dele, porque na época de Abraão as pessoas não tinham uma revelação clara sobre Deus. E Abraão, naquele tempo, Deus se revelou a ele, e Deus separou ele, Deus chamou ele para uma grande obra e fez a ele uma grande promessa. Mas era necessário ele se deslocar da localidade que ele estava e começasse a andar. Mas andar para que local? Deus disse: para lugar nenhum, apenas continue andando, para ele não se contaminar com a cultura que estava ao seu redor. E Abraão ouviu aquilo. Abraão ouviu, acreditou, e Abraão começou a caminhar com Deus, e Deus foi tendo cada vez mais experiências com Abraão, e chegou ao nível que prometeu a Abraão que Deus iria, através dele, fazer uma grande nação, que a sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu e como o grão da areia do mar. Mas aí vem uma dúvida na cabeça de Abraão: como que vai acontecer este fato? Pois ser, Abraão já era um homem de idade avançada, a sua mulher, ela era estéril, então havia muitas barreiras que impediriam de que Deus pudesse realizar aquela obra na vida de Abraão. Mas Abraão acreditou naquela promessa. Deus, irmãos, quando Ele nos chama, Ele não chama ninguém porque nós somos perfeitos, não. Deus, Ele conhece o seu limite. Deus conhece até onde você pode ir. Deus conhece a sua capacidade. Mesmo que você não tenha condição de ir, mesmo que você não tenha capacidade para fazer, se Deus te chamou, Ele garante o sucesso daquele que Ele te chamou para realizar. Não importa qual era a barreira. A grande barreira de Abraão era Sara ser estéril. Como que ela vai gerar um filho? Onde a gente conhece aquele episódio que é aquela dificuldade, que ele acaba tendo um outro filho fora desse casamento, desse relacionamento, por ideia da própria Sara, porque às vezes não conseguia ver como Deus iria realizar esse projeto. É onde que na época, pela cultura da época e da localidade, era permitido que o homem casado, que ele, a sua esposa, não concedesse filho, uma serva poderia gerar um filho para este Senhor. E assim eles fizeram uso desse mecanismo da cultura da época. E aqui, mais uma vez, é uma coisa que eu chamo a atenção dos irmãos: nós não precisamos da cultura secular para fazer a obra de Deus. O mundo está tentando sorrateiramente, com seus conceitos, entrar dentro da igreja. Às vezes tem igreja que pensa assim: nós temos que ganhar os jovens dessa época. E como é que nós vamos ganhar? Então nós vamos fazer como os jovens. E muitas vezes existem atitudes e ações que acontecem que não são do agrado de Deus. Amém. A intenção é boa,
mas as consequências são desastrosas. Quando Sara teve essa ideia que era boa para ajudar a Deus, a consequência foi desastrosa. Porque aquilo que Deus prometeu é verdadeiro, irmão. As pessoas podem olhar para você e duvidar daquilo que Deus tem a realizar, mas é verdadeiro. Deus falou: Abraão, você vai ter um filho, e vai ser com Sara. Não é de uma outra situação. E Deus deixou ainda passar mais tempo ainda. E quando ele estava numa tenridade, Deus propicia aquilo que nasce Isaac, que é o filho da promessa. Isaac, que era aquele que daria sequência ao que Deus prometeu a Abraão. Aleluia, Jesus. E agora Abraão, um homem já idoso, com sua mulher idosa, diante daquela bênção de Deus, diante de todos os momentos loucos, que eles passaram momentos bons, momentos ruins, mas chegaram no ápice da sua vida e que eles pensaram assim: bom, Deus agora concluiu o que Ele queria de nós. Nós temos Isaac, nós temos agora um filho. Mas aí, ali no capítulo 22, é onde vai começar uma história que vai nos fazer entender quais foram as duas revelações que Abraão teve sobre a fé, sobre aquilo que nós acreditamos em Jesus Cristo. Existe muitas vezes na vida de muitas pessoas que eles acham que chegaram no ápice. Nós nunca aqui nesse mundo chegaremos, irmãos, dentro daquilo que Deus quer, na perfeição exata. Sempre haverá uma nova luta, sempre haverá uma nova provação. As coisas só se concluirão corretamente após o arrebatamento da igreja. A partir dali, a luta acaba, mas enquanto nós estivermos aqui, Deus irá provar a nossa fé. E a palavra diz que Deus foi testar Abraão, Deus foi colocar a fé de Abraão à prova. E Deus chega para Abraão e pede a Abraão o seu filho Isaac. Um pedido assim complicado. Deus pediu a Abraão para poder conduzir Isaac até o Monte Moriá, e lá no Monte Moriá sacrificar o seu filho Isaac. Deus faz um pedido, irmãos, que é complexo, um pedido que é complicado de entender. A gente vê isso no jornal acontecer: mães matando filho, pais matando filhos, pessoas desequilibradas, pessoas que não têm assim, um raciocínio normal, pessoas oprimidas. Mas uma pessoa correta, uma pessoa que tem suas faculdades mentais corretas, jamais ele vai querer fazer qualquer tipo de agressão que venha trazer consequência fatal ao seu filho. Abraão era um homem correto, um homem pautado pela direção de Deus, e seu coração era um coração transformado. Mas só que Deus pediu a ele nesse teste de fé. E sabe o que Abraão fez? Era um pedido difícil, era um pedido complicado, mas Abraão junta dois moços, junta o material para a construção e para o sacrifício e para o holocausto, chama seu filho Isaac e caminham em rumo ao Monte Moriá. Aleluia, Jesus. Irmãos, Santo é o Senhor. queria que os irmãos se colocassem nesse momento no lugar de Abraão. Sabe, a gente muitas vezes a gente fala de fé, de que Deus vai mover, de que Deus vai fazer. E quando a gente, ou alguém que está pregando, e a gente vai falar alguma coisa sobre a fé que o irmão deva ter, a gente diz assim: irmão, fique tranquilo, fique despreocupado, porque Deus vai entrar com providência. Eu estava vendo aqui um testemunho do varão. Eu tenho certeza absoluta que quando ele pediu oração à igreja, por mais que ele confiou, o seu coração ficou dolorido. Porque no fundo a gente não sabe se Deus realmente vai executar aquilo. Então eu começo a pensar no Abraão, que saiu da sua localidade e foi fazer a vontade de Deus, e a sua mente estava turbada. Seu coração estava apertado, porque ele teria que chegar lá naquele monte e sacrificar o seu filho. E isso para ele não deve ter sido uma coisa fácil. Fazer a vontade de Deus não é uma coisa fácil. É fácil fazer aquilo que o mundo nos chama a fazer. Mas quando Deus chama o homem, chama a mulher para poder fazer a sua obra, não é fácil fazer a vontade de Deus. Porque Deus é aquele que prova a fé daqueles que se vão até Ele. E Deus prova a fé do homem por três circunstâncias. Ou Ele coloca o homem na provação por causa
quero. Tem muita gente que quer ter destaque, que quer ser grandes coisas dentro do reino de Deus. Mas é que tem que ter alguma coisa, vai ter que ser provado. A gente, por exemplo, pode pegar quando João Marcos viu Saulo e Barnabé saindo para o missionário. É tão bonito. O Espírito Santo tinha falado ali no capítulo 13 de Atos. Nós só vamos com eles. Mas o Espírito Santo falou: apartai-me Barnabé e Saulo. Não João Marcos. Ele foi com eles. E Deus permitiu uma grande provação e João Marcos voltou para trás e abandonou eles. Não basta querer. Deus tem que chamar essa pessoa para ele ser. E da mesma forma é quando alguém não concorda com você, não concorda com você excluir de Deus, não concorda que você foi separado para isso. As pessoas fizeram isso com Arão. Juntou Corã, Datã e Abirão para contestar o chamado de Arão. E o Senhor provou que Deus era com ele. Então Deus prova para mostrar que é uma pessoa, esse é o meu escolhido. Deus prova para mostrar, não é você. E Deus também coloca na provação por desobediência. Mas no caso de Abraão, era uma questão de que Deus queria mostrar para Abraão, dar ele uma revelação tremenda da sua obra. E aí Deus vai conduzindo Abraão. E a primeira revelação que Abraão vai ter, irmãos, é sobre a ressurreição. Pilar da nossa fé. Porque a nossa grande esperança ela não está nesse mundo. Se alguém é crente e a maior esperança que ele tem está aqui, infelizmente, como diz Paulo, esse é o mais miserável de todos os homens. Porque a nossa esperança é a vinda do nosso Senhor. A nossa grande esperança é a salvação eterna. Olha a mente de Abraão. Lá em Hebreus, no capítulo 11, a partir do determinado versículo, Abraão, ali o escritor vai elucidando o que estava na cabeça de Abraão. Abraão estava com seu coração apertado, sim, estava angustiado, sim, estava num momento difícil, sim, mas na cabeça de Abraão, ele ia conduzir o seu filho até lá em cima, ele iria matar o rapaz, mas ele sabia de uma coisa: Deus me fez uma promessa. Deus me prometeu que através da minha descendência, ele ia levantar uma grande nação. Então como que eu vou matar o meu filho e vai acabar essa promessa de Deus? E ali, na mente de Abraão, Deus mostrou uma situação. Abraão acreditou que ele chegaria lá, mataria o rapaz e Deus ressuscitaria a Isaac. Era isso que estava na cabeça de Abraão, de que ele iria sacrificar Isaac, mas que Deus iria ressuscitá-lo. Essa é a primeira revelação que Abraão tem da obra de Deus. E essa é uma revelação que tem que estar na nossa mente, da ressurreição. Sim, irmãos, porque isso é pilar. Tem pessoas que às vezes vão à igreja atrás de uma bênção que é muito bom, muito oportuno, até porque a vida de Abraão foi uma vida em que Deus abençoou, alargou os caminhos dele, prosperou na vida dele, mas Deus quer muito mais apenas do que isso. Muitas vezes as pessoas querem apenas isso, querem fazer uma campanha para ter a solução do problema no lar, para ter uma porta de emprego aberta. Às vezes as pessoas estão dentro da igreja por uma questão de comodismo, mas não querem fazer uma entrega absoluta e real ao Senhor, quando o Senhor ele tem uma grande promessa para as nossas vidas. Sim, porque ainda que a morte possa chegar às nossas vidas, isso é inevitável. A gente não gosta de falar de morte, mas nós vamos morrer um dia. Todo mundo. Mas a morte ela não tem poder sobre as nossas vidas de nos manter eternamente mortos, porque Jesus venceu por nós. Quando ele disse está consumado, a dívida que o homem tinha de pecado para com Deus foi quitada em Jesus Cristo. E aquele que crê em Jesus Cristo, como disse ele, todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a nossa esperança. Sabe, as pessoas entendiam isso. A gente vê lá no texto quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, quando ele está dialogando com uma delas, ele fala assim, que iria trazer ele de volta. Eu sei, Senhor, que no último dia ele ressuscitará. Porque essa era a esperança da igreja primitiva, que não tinha medo da morte, que sabia que mesmo que morresse, o nosso Senhor vai nos ressuscitar. E isso tem que estar nos nossos corações, irmãos. A nossa vida não é uma passagem nesse mundo que depois acaba, não. Nós continuaremos na eternidade com o nosso Senhor. E Abraão entendeu isso naquele dia.
Abraão entendeu que havia um processo de ressurreição. Então ele sobe com o rapaz. Quando eles chegam à beira do monte, que eles vão subir, que eles estão subindo, ele fala para os rapazes: fiquem aqui que nós vamos subir para adorar e depois nós voltaremos para encontrar com vocês. Quando eles estão subindo, Abraão e Isaac pergunta: nós temos aqui a lenha, nós temos o cutelo, nós temos aqui o fogo, mas aonde está o cordeiro? E aí Abraão responde para ele: Deus proverá para si. Abraão não sabia o que Deus ia fazer, mas isso aqui é coisa de crente. Tem muita gente que não gosta de alguém fala assim: olha, Pai do Senhor, tudo bem? Só vitória, irmãos. Tem gente que fica bravo: olha, irmão, só vitória, não pergunta não? Mas quem tem fé, irmão, você profetiza para você a vitória. Abraão não estava com a vitória na mão dele, falou assim: Deus proverá para si um cordeiro. Ele sabia que de alguma forma Deus iria realizar uma providência divina. Tem muita gente que durante a provação, durante a luta, vai murmurando, vai reclamando, e cada vez mais a coisa vai ficando complicada, porque não sabe acreditar naquilo que realmente Deus prometeu para a sua vida. Expressa muitas vezes: eu tenho fé, mas na hora que vem a batalha, começa a murmurar de tudo. Reclama de Deus, reclama da igreja, reclama da direção, reclama dos irmãos, reclama do que está cantando, reclama do que está pregando. Abraão disse assim: Deus proverá para si o cordeiro. E quando eles chegam lá no cume do monte, irmãos, a Bíblia não vai dar a demonstração de como foi a situação, mas houve um diálogo. Houve um diálogo, porque como que Abraão, eu não sei, muita gente pensa que Isaac era uma criancinha, mas Isaac já era um homem formado. Isaac era um homem formado. Seu pai já era um ancião. Eu penso: Senhor, meu filho, Deus mandou eu amarrar você, deitar você sobre o altar e te sacrificar. Não, pai, você parece usado. Você é doido. Não é negativo, pai, isso não é um problema. Mas Abraão, Isaac, era uma pessoa também obediente. A Bíblia não mostra nenhum tipo de reação, só fala que Abraão amarrou e colocou ele deitado sobre o altar. Tem gente que não questiona Deus. Tem coisa que parece complicado, mas a pessoa, se Deus está mandando, eu vou fazer. Porque Deus garante o resultado dessa situação. Tem pessoas que não vou fazer não, isso aqui está errado, vai questionando. Aí outras pessoas vão chegando, vão passando na frente, e ele não sabe por que está acontecendo isso. É porque pergunta demais. Deixa Deus trabalhar, irmãos. Confia no Senhor, sossega no Senhor. Parece que está difícil, deixa Ele trabalhar na tua vida. Isaac aceitou aquilo que o pai dele falou para ele. E aqui eu quero que os irmãos entendam uma coisa: não tem como, irmãos, não tem como a gente falar do sentimento de Deus. Isso é impossível. Várias pessoas vão estudar negócio de teologia e vão chegar, e ninguém estuda teologia, tá? Mas vão chegar em muitos pontos e vão criar coisas na cabeça deles que não tem como você falar como é a reação de Deus. Mas quando a gente ouve falar dessa parte de que Abraão vai sacrificar a Isaac, é impossível alguém não fazer a conexão de Deus entregando Jesus Cristo como sacrifício em prol das nossas vidas. Mas Abraão não tinha noção disso naquele momento. E no momento que Abraão vai desferir o golpe para poder matar o seu filho, um anjo brada: Pai Abraão, não faça isso, porque agora sei que temes a Deus. E na mesma hora que Abraão viu aquilo, Abraão virou para o lado e ele viu um cordeiro, um carneiro, perdão dizendo, com os chifres emaranhados no meio do mato. E aí o anjo instruiu ele para tirar Isaac dali e colocar aquele carneiro para poder matar no lugar de Isaac. É aqui a segunda revelação que Abraão teve sobre a fé que nós temos. O ato da substituição. Era para Isaac morrer, mas Deus bradou através do anjo para parar aquele sacrifício e colocar um outro animal no lugar para morrer no lugar dele. Sim, porque quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e deu a ele ordenança para cuidar de tudo e para comer de tudo, mas que não comesse da árvore que tinha o fruto do bem e do mal, Deus disse que o dia que o homem comesse, o homem morreria. E o homem temou e comeu em Adão e Eva. E toda a humanidade pecou através disso. E todos foram sentenciados à morte. E existe 3 tipos de morte. A primeira morte vai falar da morte espiritual. É a quebra do elo de comunhão
Deus. A segunda morte, que é a morte física, que todos nós experimentamos. E a terceira é a morte eterna. Existe solução para a morte física. Existe solução para a morte espiritual. Mas não tem solução para a morte eterna. Quem não se restaura espiritualmente em Cristo e vai descer à sepultura sem confessar, sem ter uma vida no altar com Jesus, infelizmente está sentenciado à morte eterna, que é a condenação eterna. Mas o Senhor Ele não quer isso para nossas vidas. É por isso que Ele mostrou ali a Abraão. Abraão entendeu o projeto de Deus. O homem está sentenciado à morte, mas alguém vai substituir o homem. E quando a gente joga esse texto lá para o Calvário, para o dia do julgamento de Jesus, em que havia de se fazer uma escolha entre Barrabás ou entre Jesus Cristo, e que a multidão conclama que deva ser Jesus crucificado, a gente pensa, Jesus assumiu o lugar de Barrabás, mas ele não assumiu apenas o local de Barrabás, não, irmãos. Ele assumiu o meu lugar, Ele assumiu o teu lugar, Ele assumiu o lugar de Adão, de todos os profetas que morreram no passado, Ele assumiu o nosso local. Assim como Isaac foi substituído por um cordeiro ali, por um carneiro naquele momento, que morreu no seu lugar, Jesus lá no Calvário assumiu a nossa culpa, o nosso pecado. O castigo que era para cair sobre nós, caiu sobre Jesus Cristo. Sim, todo aquele massacre que era para vir sobre nós, foi sobre Ele. A coisa foi tão séria que a palavra diz que Jesus falou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque, segundo os estudiosos bíblicos, na hora que Jesus estava sendo crucificado, Deus virou as costas para Jesus. Por quê? Porque Deus não compactua com o pecado. Deus não tem comunhão com o pecado. Mas Jesus não era pecador, mas Ele pegou o teu pecado, o meu pecado, o pecado da humanidade e tomou sobre si. E ficou sozinho no Gólgota daquela hora para poder nos substituir e nos dar direito à vida eterna. E Abraão entendeu isso. Eu gostaria que você também entendesse isso. Eu sei que já está numa caminhada, já está numa jornada. A gente só testado dia após dia, mas não desanima, porque você foi substituído. Por mais difícil que seja a sua luta, era para vir coisa pior, mas o Senhor tomou o teu lugar. O inferno que está preparado para Satanás e os anjos dele, aqueles que guardam a fé no Senhor não entrarão lá, porque o Senhor já assumiu o nosso BO, já assumiu a nossa culpa, para nos inocentar diante de Deus. E bem-aventurado é todos aqueles que estão aqui nessa noite, porque somos todos servos do Senhor. Amém? E aqui eu quero terminar essa palavra nessa hora, que Deus possa abençoar a cada vida e entender, meus irmãos, que a nossa caminhada não é apenas para conquistas terrenas, mas nós temos conquistas eternas. Há galardões e coroas preparadas para todo aquele que perseverar até o fim e não desistir diante da provação. Eu gostaria de fazer mais uma oração para a igreja antes de voltar a palavra para o presbítero nessa noite. Pai justo, Pai querido, Pai de amor, te damos graça nessa hora, por podermos cultuar, te adorar, por ouvir a sua palavra, Pai Santo. Sim, e o Senhor possa abençoar cada um dos teus filhos, tuas filhas que se encontram aqui nessa noite. O Senhor é o conhecedor das lutas, das dificuldades que cada um tem passado, da provação que cada um tem passado. E assim, Pai Santo, como o Abraão, Pai justo, ele conseguiu concluir a obra que foi designada pela sua vida. O Senhor possa dar graça, unção, para que teus filhos possam concluir a chamada, cumprir o ministério que foi confiado às suas vidas, Pai Santo. Toda artimanha do adversário venha cair por terra, toda dúvida venha ser arrancada pelo poder do nome de Cristo, porque o Espírito Santo possa conceder a fé necessária a cada coração aqui nessa noite, para que cada um possa romper diante, Pai Santo, dessa luta que está à sua frente, ó Pai, para que teus filhos alcancem a vitória e possam testemunhar sobre o poder e as maravilhas do Senhor sobre suas vidas. Essa é a nossa oração e a nossa fé em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos. Sobrada oportunidade. Cadê as palavras? Graças a Deus, Deus abençoe o nosso grato em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem entendeu a mensagem nessa noite? Glória a Deus. Vamos palavra lá do trono do Senhor, o coração de Deus para os nossos corações. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, vamos
Aleluia. Jesus. Quero agradecer a todos que aqui estão, em nome de Jesus Cristo, que no meio do esforço para estar aqui hoje. Assim que Deus abençoe poderosamente cada um em nome de Jesus. Glória a Jesus. Maravilha, meu Deus. E já que nós vamos conversar com o pastor Edson para trazer o Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quem quer que ele não volte aqui mais vezes? Amém? Então, concordar no céu, concordar na terra. Amém? Oh, maravilha. Glória a Deus. Então vamos orar ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai. Sim, Pai querido, Pai de amor. Pai de nosso Senhor, Salvador Jesus. Oh, aleluia, Deus. Respeito, Senhor, nossas vidas. Verdade. Momento, Senhor Deus, pedimos ao Senhor. Sim, Pai querido. Sim, Pai querido. Livrando de todo mal, guardando por Oh, aleluia, Jesus. Dando uma noite de paz e alegria, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Livrando, Senhor meu Deus, ó Pai, de acidente, do automobilismo, das balas perdidas, Senhor, do homem sanguinário. Pai querido, Pai amado, e assim, Senhor, nós pedimos e cremos na vitória em nome de Jesus. Amém. Faz assim, pastor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor, não só agora, mas sim para todos sempre. Todos dizem: Amém! A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. O poder de Deus, quem verá? Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.